Olá, meu nome é Eduardo Perotti e hoje eu vou falar um pouco sobre o diagrama de pacotes para a disciplina de ECUI 16, Engenharia de Software. Bem, vamos começar então com a pergunta: o que é um diagrama de pacotes? Segundo o Lucidchart, a gente considera um diagrama de pacotes aquele que agrupa elementos comuns com base em dados, comportamentos ou interações do usuário. O diagrama de pacotes, ele nada mais é do que um diagrama composto por pacotes e seus relacionamentos. Como que a gente vai definir um pacote? É bem semelhante, talvez, às estruturas de computação, ao Java, por exemplo, que a gente tem o package, né? Em que a gente tem uma estrutura que vai se interrelacionar por meio de estruturas hierárquicas, ou seja, a gente vai ter um pacote que ele é maior na hierarquia que outro pacote, a gente vai ter um pacote que contém determinados atributos, determinadas variáveis ali dentro, no caso do Java, e aí elas podem ser do tipo public, private, enfim. Os pacotes eles são representados, como exemplo, a imagem utilizada pelo Windows. O Windows 11, né, é muito semelhante, em que aqui a gente tem a representação de um pacote e aqui a gente tem a representação do UML, né, de um pacote. Então a gente vê que é muito semelhante a estrutura que o Windows tem, que ele utiliza, né, desses pacotes, desses, entre aspas, dos diretórios, né, é muito parecida, em que a gente tem uma estrutura hierárquica, que a gente pode colocar um pacote ali dentro, a gente tem um pacote dentro do pacote, e a gente, dentro dele, vai ter outros elementos. Essa representação aqui, dessa seta, ela nos mostra a dependência entre esses dois pacotes. E, no caso aqui, é um exemplo genérico. Mas, do jeito que a seta está aqui, a gente está dizendo que o pacote A, ou seja, esse pacote à esquerda, ele depende do pacote B, à direita, enquanto esse aqui é independente. Por quê? Digamos que aqui a gente tem uma relação entre médico e paciente. O médico, ele depende da ficha do paciente, ele depende dos dados e das informações de um paciente para que ele possa atender da melhor forma. Ou, até uma abstração mais genérica, ele precisa de um paciente para poder atuar. Então, a gente tem que esse diretório, essa pasta, né, esse pacote, ele depende desse daqui, enquanto esse aqui não. Quais são as vantagens de se utilizar o diagrama de pacotes? Bem, ele vai simplificar muito outros diagramas complexos, vai facilitar a visualização e entendimento de grandes projetos, projetos extensos, por meio dos packages, que são os pacotes, né, que vão ser semelhantes ao Java, que já foi comentado. E, além disso, é muito fácil implementar ele, é fácil utilizar os componentes lógicos, porque são simples, são elementos básicos da UML, e, de certa forma, então, ele tem uma rápida curva de masterização, de uso, não é algo lento, não é algo difícil de se entender, é algo bastante simples, bastante trivial, e que, às vezes, você está com um projeto muito grande e você precisa atualizar, você precisa tirar um pacote, colocar outro, mudar a relação entre eles, é muito mais fácil fazer isso, ele permite essa renovação, essa remodelagem, de uma forma bem tranquila, bem vantajosa. Bem, quais são então os componentes básicos deste diagrama? O elemento empacotável, obviamente, o elemento empacotável é aquele que vai estar dentro do pacote, então pode ser um pacote ou então algum outro dado ali dentro, qualquer outra coisa. As dependências vão ser as relações que vão estar sendo estabelecidas entre os pacotes, ou seja, as relações de dependência e independência, as setas entrando ou saindo. A importação de um elemento, ou seja, a gente pode importar um elemento de um pacote exterior sem necessariamente pegar o pacote todo. Isso acontece também no Java, em que a gente tem os packages, às vezes a gente só quer um elemento de lá, uma classe, um atributo, alguma coisa assim, que em vez de a gente ter que pegar todo o package, pegar todo o pacote para utilizar, a gente pode pegar só importar o elemento. Isso vai facilitar, porque em vez de a gente ter que passar tudo como público, ou então a gente dá o acesso a uma vasta quantidade de elementos, que às vezes a gente não quer que seja acessíveis, a importação dos elementos ela vai restringir isso. Ao mesmo tempo, a gente pode também importar pacotes, a gente pode colocar um pacote dentro do outro, não tem nenhum problema. E a gente também pode mesclar eles, ou seja, juntar um pacote com outro, juntar os elementos dele, enfim.
A dependência, existem duas, basicamente, que é o de acesso e o de importação. O de acesso vai dizer o seguinte, no caso aqui a gente tem o pagamento e aqui a gente tem o carrinho de compras. Quando a gente tiver uma dependência de acesso, a gente vai estar falando que o pagamento depende do carrinho de compras para que ele seja executado, digamos. Sem o carrinho de compras não tem pagamento. Se ele estiver vazio, não tem como existir compra, né? Precisa ter um produto a ser comprado que tenha sido adicionado para que seja possível enviar para o pagamento. A importação também tem essa lógica, mas ela vai focar mais na questão daquilo que está sendo importado. Ou seja, o carrinho de compras está importando para o inventário. Ou seja, o inventário está recebendo os dados, recebendo os atributos, recebendo os elementos, recebendo os pacotes do carrinho de compra e está importando eles. Bem, outro ponto importante é a generalização, em que nós temos o conjunto e o power type. A generalização ela pode ser compreendida como uma forma ou um tipo de. Voltando ao trabalho anterior, a gente vai ter o mesmo conceito de herança, da estrutura hierárquica, em que a gente vai contar com a presença de superclasses e subclasses. Então, a gente pode utilizar dos mesmos conceitos explicados anteriormente para compreender aqui, sem nenhum problema. Além da gente ter uma generalização, a gente pode ter um conjunto de generalizações, em que a gente vai ter atributos que vão se sobrepor com outras classes, que é o chamado overlap. Aqui a gente tem generalizações, né? Então tem o veículo, e o veículo ele tem um conjunto de generalização 1, por exemplo, que é a propulsão, que tem a lancha, o veleiro, e o conjunto de generalização 2, que seria a licença, do tipo 1 e do tipo 2. Então, o veículo está herdando de dois conjuntos de generalizações, em que o conjunto 1 ele tem 2 e o conjunto 2 tem 2. Para a gente determinar se um conjunto de generalizações ele está completo, é necessário que todas as subclasses tenham sido especificadas e que não seja mais possível criar nenhuma outra nova subclasse. Ou seja, para a gente garantir que o nosso conjunto ele está coeso, que ele não está faltando nenhum elemento nele, a gente não pode criar nenhuma outra subclasse, nenhuma outra especialização a partir dele, nenhuma outra generalização, perdão, a partir dele, né, que vá se linkar. No caso, a gente tem um conjunto de generalização e depende da questão de como a gente vê, porque a gente vai ter essa questão de generalizar e especializar, né? Então depende do sentido que a gente vai estar olhando. Enquanto para um lado a gente está generalizando, para o outro a gente pode estar especificando também. No mesmo sentido que acontece na herança, que foi explicado anteriormente. O Power Type ele vai ser um mecanismo que vai permitir que a gente modele as classes por meio das subclasses. Ele vai poder ser especificado a partir das chaves nos relacionamentos generalizantes e vai fazer com que a classe ela tenha a possibilidade de herdar atributos e operações. Como assim? Aqui, novamente, o veículo, né? Então, aqui a gente tem um incompleto, né? A sobreposição do propulsão, e o incompleto disjunto do licenciado, que seria a licença. Então, aqui ele vai estar não só pegando os atributos, mas também as operações do licenciado, ou seja, a duração, o valor da licença, se é elegível ou não, e da propulsão ele vai estar pegando dirigir, vai estar pegando a classe dirigir, né? Então, o que pode acontecer é isso também. Bem, aqui algumas das referências que foram utilizadas para fazer o trabalho. O diagrama de pacotes ele é extremamente simples e ele é muito útil, ainda mais para grandes projetos, grandes empresas, e ele também pode ser utilizado para melhorar ou em conjunto com outros tipos de diagramas. Então, é muito comum que às vezes a gente tenha mais de um diagrama em conjunto ali, que não tenha ele só isolado. Então é isso. Muito obrigado.